Amém? O tema da nossa mensagem é: quer a resposta? Quer a resposta? Então siga os princípios. Pergunte para o seu irmão: quer a resposta, irmão? Fala para ele: então siga os princípios. Que princípios são esses? É esse exatamente que nós vamos estudar agora. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número 1 ao versículo de número 4. Pai das luzes, Deus bendito, nós nos apresentamos agora em oração mais uma vez, pedindo agora que o Teu Espírito Santo venha nos envolver na Sua presença, e que neste momento, Pai, todos os nossos corações, mente e olhares sejam totalmente desligados das coisas dessa vida, das coisas deste mundo, das preocupações da nossa humanidade, e que todo o nosso ser agora seja totalmente voltado ao Senhor e à Tua Palavra. Leve agora, Senhor, todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos corações disponíveis para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua Palavra e para, Senhor, sermos amadurecidos em graça e em conhecimento. Vem, Senhor, e fala com cada um dos Teus filhos que aqui neste lugar estão preparados para ouvir a Sua voz, somente a Sua voz, porque, Pai, nós queremos somente a Tua vontade, nada mais do que a Tua vontade. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 8, versículo de número 1. Versículo de número 1 ao versículo de número 4, que diz assim: Quando então desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da Tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida, Jesus disse: Veja, que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amados, Jesus, ele, se você pegar aí todo o Evangelho de Mateus, que eu acredito que ser um evangelho, talvez assim, um dos mais coerentes com a história de Cristo, primeiro por ter sido escrito por um dos apóstolos, e segundo, porque ele direciona esse evangelho mais especificamente ao povo hebreu, ao povo judeu, contando detalhes da biografia de Jesus. E o evangelista Mateus, ele faz questão de expor exatamente a sequência do ministério de Cristo. A Bíblia fala, já no capítulo do 5 ao 7, que Jesus ele prega talvez o principal sermão. Nós podemos chamar o sermão da montanha de a cultura do reino. Você quer entender a cultura do reino, como o reino de Deus deve se mover, você deve fazer um esforço e ler os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus ele ministra aquilo que teologicamente, biblicamente nós chamamos de sermão da montanha, quando Jesus sobe a um monte e ele começa a ensinar aos seus discípulos a respeito das leis do reino e como o seu reino e a sua justiça é plantada neste mundo. Mas, amados, o ministério de Jesus, ele foi principalmente regado por muitos sinais e prodígios, milagres que aconteciam. Porém, amados, muitos de nós, quando olhamos para os milagres, quando olhamos para os sinais, nós simplesmente olhamos para o poder das mãos do Senhor, aquilo que Deus pode realizar. E eu gostaria de passar uma ótica diferente para você. Eu gostaria que quando você agora lesse os evangelhos e visse e contemplasse os milagres de Jesus, eu gostaria que você tentasse sacar alguma instrução, algum princípio. Porque, amados, os milagres de Jesus,
não era apenas para revelar o seu poder e a sua identidade como Deus, ou como Filho de Deus, ou como Messias para o povo judeu. Cada milagre que Jesus realizou, cada sinal, cada prodígio realizado através dele, traz consigo muitas instruções, muitos ensinamentos. Todos, absolutamente todos os milagres que Jesus realizou, eles são carregados de princípios, de princípios importantes, elementares, que nós precisamos seguir, aprender, para que nós possamos viver debaixo da plenitude daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém, amados? Agora, dentro dessa história, a história do leproso, uma pessoa que era um portador de lepra, o leproso, na cultura de Israel, na cultura da época, ele simplesmente ele não podia ficar habitando no meio das pessoas. Aliás, até os dias de hoje, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, hoje a doença, o nome científico da lepra é hanseníase, né? Então a pessoa, quando tem hanseníase ou ela tem portadora de lepra, ela tem que ser isolada porque é uma doença contagiosa, né? Porém, no período da lei, eles eram literalmente desprezados. Essa é a palavra. Era muito mais do que ser isolado, né? Como nós ficamos esse tempo no período da Covid, que em nome de Jesus está se encerrando em nome de Jesus. Eu acredito que não está demorando muito para a gente fazer o culto do Pisa-Máscara. Amém, queridos? Eu creio nisso. Nós vamos fazer um dia o culto do Pisa-Máscara aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que não está... Mas, muito mais do que o isolamento social, era o desprezo. E a pior coisa que existe no mundo, amados, é você sofrer o desprezo, né? Sofrer o desprezo, saber que as pessoas olham para você de uma maneira diferente, que elas te repudiam, né? Com os seus olhares, com o seu comportamento, e essa era a vida de todo aquele que possuía lepra, dentro da cultura e da lei de Israel. Agora, amados, a história desse leproso, a maneira como ele recebe a resposta de um pedido, nos mostra exatamente a maneira como nós devemos chegar diante de Deus, fazer orações, estabelecer os nossos anseios, apresentar a Ele os nossos anseios. Muitas vezes a gente não ora e fala assim, poxa vida, aliás, vamos tratar aqui já de oração. Amados, oração, preste bem atenção, oração não é ouvidoria da prefeitura, onde você chega diante de Deus e vai reclamar das suas mazelas e vai simplesmente apresentar os seus pedidos. A oração, queridos, em primeiro ponto, é o seu veículo de comunicação com Deus, amém? Então por que o crente deve orar? Simplesmente para fazer pedidos ao Senhor? Não, o cristão ele deve orar, porque a oração é o único veículo de comunicação entre nós e Deus. Por isso que quando nós vamos orar, Jesus ele diz, ensinando no Sermão da Montanha, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está no céu. E o nosso Pai que está no céu, que nos vê em secreto, nos recompensa. Amém, queridos? Porque a oração trata da intimidade. Agora, logicamente, dentro da oração, nós temos alguns textos bíblicos que diz que todas as nossas ansiedades devem ser apresentadas diante de Deus através da oração, da súplica e com ações de graça. Esse texto está no livro de Filipenses. Amém, queridos? Em 1 Pedro também, o apóstolo Pedro diz que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus os nossos anseios, porque Deus cuida de nós. Pastor, mas se Deus sabe de todas as coisas, se Deus é onisciente, porque Ele sabe tudo, se Ele é presciente, de acordo com o Salmo 139, ainda que qualquer palavra antes de ter saído da minha boca, Ele já conhece. Então por que eu preciso orar? Eu quero que você entenda que a oração não é simplesmente para que Deus conheça, é para que você se submeta. Por que eu devo apresentar as minhas orações, as minhas petições diante de Deus? Não é para que Deus te dê, é para que você aprenda a se submeter. É por isso que nós devemos apresentar as nossas orações, os nossos anseios, as nossas petições. Elas devem ser apresentadas diante de Deus. Então, amados, quando nós falamos de orar, nós não estamos falando para você ficar ajoelhado no milho,
no grão de feijão por 2 horas, porque oração não é penitência, amém, amados? Vou repetir, oração não é penitência. Porque muitos de nós aprendemos que orar é eu ficar com o joelho marcado. Olha, porque eu estou ajoelhado, olha a minha penitência aqui. Não, queridos, deixa eu falar para você. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Você vai passar 24 horas de joelhos, amados? Sim ou não? Se eu tenho que orar sem cessar, eu posso orar quando estou deitado, eu posso orar quando estou andando, eu posso orar quando estou dirigindo, eu posso orar em qualquer tempo. Ainda assim, o apóstolo Paulo em Efésios diz, orai em todo tempo no Espírito. E esse no Espírito, eu precisaria entrar aí num ponto que eu não vou ter tempo suficiente para discorrer do assunto, mas se eu for falar de orar no Espírito, eu teria que entrar na questão do orar em línguas, porque a questão das línguas, querido, há duas vertentes, o falar em línguas e o orar em línguas. Quando se fala em línguas, eu falo aos homens, para a edificação dos homens, e para isso tem que ter intérprete, amém ou não amém? Mas quando eu oro a Deus em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Mas eu oro, meu espírito ora, e minha boca fala mistérios. Deus, são línguas que apenas Deus entende. Se você quiser entender um pouquinho sobre isso, por gentileza, leia na sua casa, 1 Coríntios, capítulo de número 14, você vai entender exatamente a grande diferença de orar em línguas e de falar em línguas. Amém, amém, amados? Agora, orar sem cessar é orar em todo tempo. Eu tenho que orar em todo tempo. Eu não preciso, amém, queridos, para orar sem cessar, eu preciso o quê? De relacionamento. Então, o que eu aprendo? Oração não é penitência, oração é relacionamento. Levante sua mãozinha e diga comigo, fala, oração não é penitência, oração é relacionamento. Amém, amados? Agora, neste relacionamento de pai e filho, você vai, como um bom filho, apresentar os desejos do teu coração. Amém? O Salmo 37 diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus, Ele tem alegria em satisfazer o desejo dos seus filhos, aqueles que se submetem a Ele. Amém, amados? Tudo isso eu estou falando para que você entenda o leproso aqui em questão. Talvez essa tenha sido a sua única oração, depois de muito tempo, porque talvez o seu coração se enche de esperança, diante de quem ele estava. Mas antes de nós tratarmos aqui, antes de entrarmos nas questões aqui desse leproso, eu preciso que nós entendamos três coisas importantes. Primeiro, Deus não responde lamentos. Deus não responde lamentos, querido. Deus ele não está nos lamentos. O que é o lamento? É o choro, é o mimimi, o famoso mimimi, é o famoso murmúrio. Amados, Deus não vai ouvir os seus murmúrios. Tanto é que lá em Israel, quando o povo estava no deserto, o povo murmurava, mas Moisés orava. E porque Moisés orava, Deus sustentava o povo. Amém, amados? Deus nunca respondeu ao murmúrio do povo. Deus respondia às orações de Moisés. Então, olha para o seu irmão e diga para ele assim, fala, Deus não vai responder aos seus lamentos. Ele vai responder às suas orações. Eu vou dar um outro exemplo para você. No livro de Samuel, capítulo 1, diz que um homem chamado Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana era estéril. E a Bíblia fala que Ana se entristece. Mas de tempo em tempo, e eu acredito que nos períodos das festas bíblicas, principalmente nas 3 grandes festas, que é a Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos, em uma dessas festas, Eucana vai para fazer os seus sacrifícios e levar as suas ofertas, e Ana vai junto. E a Bíblia fala que Ana, ela adentra ao tabernáculo,
E ela, diante do tabernáculo, ela começa a orar e chorar. E Eli, o profeta Eli, aliás, o sacerdote, sumo sacerdote Eli, vê ela, porque a maneira como ela estava, parecia que ela estava embebedada. E Eli vai e repreende ela, fala: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou apresentando ao Senhor a minha alma. E o que Eli fala? Então vai, e que Deus lhe conceda conforme a tua oração. Amém, amados? Então, eu posso chorar, eu devo chorar diante de Deus, mas não em lamento. Não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu quero... né? Não, eu tenho que apresentar, eu quero filho. Eu tenho que apresentar. A Bíblia fala que Deus ouviu a voz de Ana, abriu-lhe a madre. Ela fez um voto com Deus. E a Bíblia fala que depois de certo tempo, depois do menino ter desmamado, ela volta com seu marido Eucana para a cidade. E ela apresenta o menino diante dele e fala assim: era a respeito deste menino que eu orava aquele dia. E entendeu? Porque Deus tem prazer de responder a orações, não a lamento, querido. Não a lamento. Amém? Então você deve rasgar o teu coração em oração. E não ficar reclamando da vida. Não ficar murmurando aos ventos, achando que Deus, Ele vai olhar para a sua imaturidade espiritual, ou Ele vai olhar para a sua mimice, né? Porque muitas vezes nós agimos como mimados. Amém, amados? Deus não responde a lamentos, Deus responde a oração. Amém? Segundo, Deus não responde orações de cunho egoísta. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a prover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. A nossa vida muitas vezes arregada a muito orgulho, pessoal. Então muitas vezes eu penso que a oração, antes disso, eu penso que Deus é um gênio e a oração é a lâmpada mágica. Então eu vou lá, faço uma oraçãozinha e Deus dá direito a 3 pedidos. E eu quero fazer normalmente os pedidos, eu quero apresentar a Ele aquilo que satisfaz o meu egoísmo e o meu egocentrismo. Aquilo que não permeia a vontade de Deus, aquilo que me afasta do centro da vontade de Deus. Então eu quero que você entenda que se você passar a orar com motivações egoístas, Deus também não vai ouvir, Deus também não vai responder. Sabe por quê? Vem o terceiro importante ponto que você precisa entender. Deus, antes de responder nossas palavras, Ele responde ao nosso coração. Então aprenda isso, Deus não responde palavras, Deus responde ao nosso coração. Jeremias 17:10 diz: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Amados, você pode até pedir com palavras, mas Deus não está olhando o que você está falando, Deus está olhando o que está dentro de você. Então eu aprendi isso essa manhã, Deus não responde palavras, Deus responde corações. Por isso que na oração não adianta você gastar todo o seu glossário da língua portuguesa, não adianta você passar 2 horas, igual muitos religiosos como os fariseus, porque eu oro 1 hora por dia, 2 horas por dia, de joelho, assim, né? O leproso fez uma oração de 1 minuto e foi respondido, e você passa a vida inteira de joelho no chão e vive murmurando porque Deus nunca responde. Onde está o problema? O problema é que Deus conhece o teu coração, Ele sabe quem é você, e sabe muitas vezes que as suas palavras não condizem com o teu coração. Então ao invés de falar palavras,
rasgue o coração diante de Deus. Foi exatamente o que Ana fez. Ana não foi simplesmente lá para pedir, Senhor, me dá, porque eu vou fazer inveja para Penina. Está vendo? Eu tenho um filho, você não tem. Não foi isso. Se essa fosse a motivação, Ana não teria engravidado. Mas diante de Deus ela rasgou a sua alma. Então às vezes em oração, querido, é necessário, quando você está na intimidade da oração, você precisa rasgar o teu coração e não gastar as tuas palavras. E muitas vezes orar, querido, às vezes a gente nem fala. Alguém aqui já teve essa experiência de você parar para orar e você não conseguir falar uma palavra? Porque o seu coração fala mais que as tuas palavras. Amém? Coloque a mão no teu coração aqui para você entender isso. E fala comigo, o meu coração fala muito mais diante de Deus do que as minhas palavras. Amém, amados? Então Deus não vai responder às suas palavras. Ele vai responder ao teu coração. Ele vai responder ao teu coração. Porque Ele sonda não as suas palavras. Ele sonda o teu coração. Ele não sonda a tua capacidade intelectual, de repente falar aquelas palavras difíceis, porque muitas vezes, é verdade, porque muitas vezes a gente vê alguns irmãos orando, né, a gente pensa, meu Deus, eu não sei orar não, olha as palavras que esse irmão usa, Senhor, eis que entro na sua imarcessível presença, pela gloriosa, esplêndida e operante vontade de... Amados, o leproso simplesmente chegou e falou assim, Senhor, você pode purificar, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, pode me purificar. E a resposta foi imediata, sim, eu quero. Sim, eu quero. Então, amados, vamos, eu não sei se existe essa palavra, mas eu vou inventar ela, bota no dicionário aí. Vamos desreligiosar a oração? Vamos. Pastor, eu posso orar, tomando banho? Querido, quantas vezes eu não orei chorando diante de Deus? Ai, pastor, mas como que Deus, meu Deus vai me ver lá. O santo, o imaculado, ou imaculada. Se a Bíblia diz no Salmo 139, que Deus conhece você, ainda que o seu corpo era somente uma substância. Quer que eu fale a verdade para você? Eu posso rasgar o verbo para você que está na internet? Não escandaliza. Deus conhece você até quando você era espermatozoide, irmão. A Bíblia fala que Ele nos conhece ainda antes que nós existíssemos, nós éramos apenas uma substância. Agora, você acha que Deus não conhece o seu corpício? Querido, acorda. Para de religiosidade. Orai sem cessar. Você está dirigindo, você pode orar. Você está andando, você pode orar. Você está dormindo, você pode orar. Quantas vezes a gente não acorda de madrugada, né, no susto, e a gente vai orar. Agora não adianta fazer um rito, né? Eu acordo, oro da madrugada, acordo, boto um terno. Irmão. Fala para o seu irmão, oração não é sacrifício. Oração é intimidade. Amém ou não amém? A melhor oração que você faz é a oração onde você expõe o seu coração e não quando você expõe as suas palavras. A melhor oração, aprenda isso a partir de hoje. A melhor oração que você pode fazer é a oração que você expõe o teu coração e não as tuas palavras. Porque Deus vai responder ao teu coração. Agora, voltando aqui para o ponto 2. Deus não responde orações de cunho egoísta. Deus conhece o teu coração. Não adianta você falar, Senhor, quero trocar de carro, porque eu quero levar o irmão na igreja. Vou dar carona para todo mundo. Deus vai estar olhando seu coração, irmão. Deus está sabendo, eu quero trocar de carro porque eu estou vendo os irmãos tudo trocando de carro na igreja, quero trocar de carro também. Deus conhece teu coração, irmão. Para Deus você não...
Amado, se tem alguém que você não consegue ocultar as suas informações, os seus sentimentos, é de Deus. Deus, Ele já sabe. Amém? Então, querido, entenda que Deus, Ele vai responder o que está dentro do teu coração. Amém? Pastor, mas esses dias atrás eu recebi a pergunta do filho do Mateus. Cadê o Mateuzinho? Olha o Mateus Silva, Mateus Silva. Ah, o meu filhão, está lá. Que ele estava lendo o meu livro e eu falei a respeito, lá no livro eu trato sobre bajulação. E ele falou, pastor, como assim? Porque há um texto na Bíblia que a boca fala, que diz que a boca fala, o coração está cheio. Exatamente. O que acontece? Muitas vezes as minhas palavras são palavras bajuladoras, porque o meu coração está cheio de bajulação. Porque todo bajulador, ele vai... Você sabia que existe o bajulador na oração? Porque ele só vai diante de Deus quando ele precisa de uma resposta. Ele só vai diante de Deus quando ele precisa de alguma coisa. Ele só apresenta diante de Deus os seus problemas. Irmão, deixa eu falar para você. Lá o Salmo 37 que a gente usa, entrega o teu caminho, é para entregar o caminho, não é os problemas. Amém ou não amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Lá não está escrito, irmão, entrega tudo os seus problemas para Deus. Irmãos, Deus já tem um monte de problema, querido, entrega o seu caminho. Porque Jesus não morreu para ter os seus problemas, Ele morreu para ter o seu coração. Ele morreu para ter a tua existência. Deus, Ele não quer os seus problemas, Ele quer a sua existência. Amém ou não amém? Então entrega o teu caminho, confia nele, e o demais Ele fará. Mas entrega o caminho, irmão, entrega a tua existência, entrega a sua vida. Mas todo bajulador, ele só vai diante de Deus quando, nossa, preciso orar porque eu estou com problema, vou na igreja porque eu estou cheio de problema, né? Estou cheio, não preciso ir na igreja, olha, eu vou, agora, nossa, eu vou ficar crente agora, porque se eu não ficar crente agora os problemas vão me matar, né? Aí eu venho na igreja, aí eu vou em oração, mas Deus está olhando o meu coração, que dentro do meu coração eu não passo de um bajulador, que só busco a Deus por aquilo que Ele pode me dar, e não por quem Ele pode me tornar. Então tome cuidado, querido. Seja honesto diante de Deus. Seja honesto. Nós acabamos de ler lá em Hebreus, no momento da Santa Ceia. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar diante de Deus. Nós temos que ser honestos. Porque se o teu coração estiver cheio de bajulação, as tuas orações, na verdade, não passarão de cajado de feitiçaria. Agora, amados, quais são os princípios para obter a resposta das orações? O tema da nossa mensagem é, quer resposta? Obedeça os princípios, segue os princípios. Quais são esses princípios? Vamos ver aqui na vida desse leproso. A Bíblia fala que esse leproso, Jesus havia acabado de pregar o Sermão da Montanha, e ele desce. Jesus estava a caminho da Galileia. Eu estive em Israel. Quando você está no Monte das Bem-aventuranças, que lá foi dado o nome do Monte das Bem-aventuranças, foi construída uma igreja nesse lugar, ali você consegue enxergar o lago da Galileia, o mar da Galileia, você consegue enxergar a Cafarnaum, você consegue enxergar Tiberíades, né, que é uma cidade, enfim, você consegue ver tudo dali. Eles estavam, a multidão que seguia Jesus, estava naquela montanha, num lugar alto. E Jesus estava no caminho. E esse leproso estava fazendo o que lá? Abandonado, como todo leproso, abandonado pelo caminho. E a Bíblia fala que ele chega diante de Deus, de que maneira? Ele se curva e faz a sua petição. Dentro desse texto aqui, querido, eu encontro 3 princípios elementares para nós obtermos a resposta das nossas orações: humildade, adoração e submissão. O que eu contemplo de princípio na vida deste leproso? Como ele obteve a resposta da sua oração? Ele estabeleceu 3 princípios para ter a sua oração respondida, de imediato inclusive: humildade, adoração e submissão. Vamos discorrer aqui sobre esses 3 pontos. Humildade.
Amados, humildade é o que Deus responde, é o que Deus deseja. Salmo 51, versículo 16 e 17 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. Agora preste bem atenção. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado, que é o coração humilde, e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Este leproso, ele apresenta esse coração ao Senhor, um coração quebrantado, humilde. E ele revela a sua humildade quando ele se apresenta, não de qualquer modo, ele se lança, ele se coloca de joelhos, reconhecendo que diante de Cristo ele era nada. Então, amados, o coração que agrada a Deus é um coração humilde, um coração arrependido, sabendo quem eu sou e sabendo quem Ele é. É esse coração que Deus tem buscado. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Olhando para Saul, Saul era um ser arrogante, onde o trono acabou dominando a sua mente, o seu coração. O orgulho subiu ao coração de Saul. E Davi no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, Deus olhava para o coração de Davi e não para os atos de Davi. Deixa eu falar para você, querido, Deus não está olhando o seu serviço, Deus está olhando o seu coração. Deus não está olhando, ouvindo as suas palavras, Ele está ouvindo a voz do teu coração. O coração de Davi falava no trono de Deus. Quando Deus rejeita Saul e fala para Samuel: vá a Belém, a casa de Jessé, porque lá eu separei um rei segundo o meu coração. E qual é o rei, qual é a pessoa que é segundo o coração? Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele cantava bem, porque ele tocava a harpa. Deixa eu falar para você, um coração agradável a Deus não está relacionado com o que você faz, está relacionado com quem você verdadeiramente é. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele tocava a harpa. Davi também não era o homem segundo o coração de Deus porque ele era o mais desprezado da casa de Jessé. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque primeiro, Davi tinha um coração humilde. Segundo, ele tinha um coração arrependido. Prova disso é que já depois, sendo rei, quando ele peca com Batseba, e o profeta Natã vai ter com ele, exortando ele, ele reconhece o seu erro, se arrepende. E ele escreve o Salmo 51, que é exatamente o salmo que nós acabamos de ler. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas. Amados, não é o que você oferece, é quem você é. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: não é o que você oferece a Deus, é o que você é. Davi era o homem segundo o coração. Por quê? Porque ele era humilde. Quando ele foi exortado, ele buscou conserto. Diferente do coração de Saul. Deixa eu perguntar para você, aproveitar aqui a deixa. O seu coração é de qual vertente? Da vertente de Saul ou da vertente de Davi? Porque como é o coração de Saul? Depois de exortado, ele ainda se coloca numa posição de prepotência e fala: eu sou o rei. Eu não vou fazer nada disso aí que o seu pastor está falando, não. Porque eu. Você vai se lascar com o seu eu. Esse seu eu vai te levar para o buraco. Esse seu eu vai te colocar na lona. Porque muitas vezes nós temos um coração arrogante, não sabemos ouvir ninguém.
não gostamos de ouvir ninguém. Nos colocamos no trono, como Saul, e achamos que estamos por cima, e acha que está certo. Até quando? Oh, aleluia, Deus está falando com gente aqui. Ninguém mandou você vir na igreja hoje. Até quando você vai sustentar esse coração arrogante? Até quando você vai sustentar essa vestimenta de prepotência? Você acha que Deus está nisso? Você acha mesmo que Deus está isso? Que Deus está aprovando? É, pastor, porque você vê, eu ganhei aumento de salário. Deixa eu falar para você, querido. Bênção não é sinônimo de aprovação. Se você pegar a história de Saul, ainda depois de Deus ter rejeitado ele, Deus deu algumas vitórias para Saul. A vitória contra os filisteus na guerra contra Golias foi uma delas. Mas não é porque Deus deu vitória que Ele estava aprovando o caráter. Deus pode te abençoar porque Ele é um Deus gracioso e misericordioso. Mas Ele, ao mesmo tempo que te abençoa, é o mesmo Deus que reprova o teu caráter. Então não se apegue naquilo que você está recebendo de Deus não, viu, querido? Até porque o que você está recebendo não é porque você merece não, tá? É fruto da misericórdia de Deus. Porque o dia que Deus tirar de você a misericórdia dele, você está na água. Alguém comigo? Amados, tem uma coisa que eu temo, é o dia que Deus tire a misericórdia dele sobre a minha vida. Porque o dia que Ele tirar a misericórdia dele sobre a minha vida, amados, eu estou na água. Então está na hora, querido, de você se tornar quem Deus quer que você seja. Não quem você quer ser, não, eu sou assim mesmo, porque sabe que eu. Vai, continua aí, continua com esse seu eu. Você vai ver onde o seu eu vai te levar. Vai lá, continua assim. Você vai ver para onde vai te levar o teu eu. Segundo princípio estabelecido por esse leproso, adoração. Versículo número 2 de Mateus diz: e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos. A palavra adoração aqui, amados, ela não está na sua plenitude. Existem atos de adoração. O fato desse leproso ele ter se dobrado, de ter se ajoelhado, este é um ato de adoração. Na hora que nós estávamos cantando, são atos de adoração. Amém? Agora, pastor, por que é importante a adoração? Por que atos de adoração são importantes? Porque a adoração estabelece governo. Anote isso para você nunca mais esquecer. Por que nós adoramos? Por que é necessário adorar? Porque a adoração estabelece quem está no governo da nossa vida. Gênesis 14, 21 e 22 vai falar de Abraão. Certa feita Abraão venceu alguns reis em algumas batalhas. E após ter vencido ele vai apresentar a sua oferta, o seu dízimo, a Melquisedeque. Mas logo após isso, olha o que diz o texto, Gênesis 14, 21 e 22. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abraão: dá-me as promessas, as pessoas, e os bens poderão ficar todos contigo. Agora olha o que diz Abraão. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos, ato de adoração, em adoração ao Senhor o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O que ele estava dizendo? Eu não tenho parte contigo, a minha parte é com quem exerce o governo. Eu não tenho parte contigo. Então adoração, por que a adoração é necessária? Porque a adoração estabelece governo. Se você não adora, simplesmente você não tem governo. Pessoa que não tem atos, que não pratica atos de adoração, simplesmente está dizendo: a minha vida é sem governo. Não tem quem governe a minha vida. Ou o que governa a sua vida é outro Deus. Faz sentido para você? Por que é necessário adorar? Porque a adoração estabelece governo. Exemplo: a Bíblia fala que o rei da Síria, certa feita, juntou o seu exército para subir contra o reino de Judá, contra Josafá.
E a Bíblia fala que um dos oficiais vem trazer a notícia para Josafá de que o rei da Síria estava subindo contra ele. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele chama o povo e ele faz um ato de adoração. Ele estabelece jejum. Por isso que eu falo, amados, que o verdadeiro jejum não é o jejum para você conquistar alguma coisa, é o jejum que estabelece Deus como governo. É o jejum da consagração. O jejum, ele não é para você conquistar alguma coisa, o jejum é para você se consagrar. Amém, amados? Ele estabelece jejum no reino de Judá. E ele vai orar, Senhor, e tal, tal. Levanta um profeta e fala para Josafá: nessa batalha você não vai ter que pelejar. Parai e vede o que o Senhor vai fazer. Sabe o que Josafá faz? A Bíblia fala que eles chamam os levitas e tem um ato de adoração, começam a cantar. E qual era a canção? A turma reclama. Eu mesmo não gosto muito do worship, mas por causa da batida musical, entendeu? Mas normalmente eu falo, porque só repete, eu só quero ver você, só quero ver você, só quero. Ô Bocó, sabe qual era a canção que Josafá cantava? O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas... Imagina que eles passaram horas cantando, o Senhor é bom e a Bíblia fala que enquanto eles cantavam e adoravam, Deus colocou emboscada no meio dos assírios. Se mataram entre eles, sabe por quê? Porque a adoração estabelece governo. Enquanto você adora, aquele que governa, guerreia por você. Não, você não entendeu. Enquanto você adora, aquele que exerce governo, ele guerreia suas guerras, ele guerreia suas batalhas. Amém ou não amém? Enquanto você está adorando, porque enquanto você está adorando, você está dizendo quem está no governo. Este leproso, quando ele se prostra em adoração, ele está dizendo, o Senhor está no governo. Eu estou diante de quem tem o governo. Eu não estou diante de qualquer pessoa. Eu estou diante daquele que tem todo o poder que há no céu e na terra. Eu estou diante do Messias. Eu estou diante daquele que tem o governo. Então, enquanto você adora, você estabelece o governo. E aquele que está no governo, guerreia as suas guerras. Fala para o seu irmão, adore mais, irmãos. Fala para ele, reclame menos. Aleluia. E por último, para nós encerrarmos, culto de Santa Ceia, terminando 11 horas. Meu Deus do céu, eu estou terrível. Nossa, eu escutei um eita aleluia aí. Quem que foi? Depois vem final do culto. Te amo, viu, papai? Tô brincando, viu, gente? Eu pego você depois. Eu pego. Eu tô tentando identificar de quem é a voz. Eu pego. Por último, para a gente concluir. O terceiro princípio para você obter resposta das orações: submissão, obediência. Nós podemos ver isso no versículo de número 2 ainda, quando ele faz a sua petição: Senhor, se é da tua vontade, não preciso falar mais nada. Muitas vezes a gente vai orar, Senhor, porque eu quero, porque eu quero, eu exijo, eu decreto. Senhor, se é da tua vontade, purifica-me. Isso é submissão. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Versículo 14.
Esta é a segurança que temos. Que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com o que, amados? O que está escrito aí atrás aí de mim? Aqui está o segredo. Quer ter sua oração respondida? Se submeta à vontade de Deus. Coloque-se num lugar de submissão. Se Ele exerce o governo, se Ele é soberano, eu tenho que estar debaixo da submissão dEle. Então não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu desejo, é o que Ele deseja. Se fores da tua vontade, isso é humildade. Se for da tua vontade, pastor, mas como que eu conheço a vontade de Deus? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Pela palavra de Deus você conhece os seus princípios, você conhece o caráter de Deus, você conhece o que agrada a Deus. E quando você sabe o que é da vontade de Deus e o que agrada a Deus, você vai aprender a pedir e a orar de acordo com a vontade dEle. Como que eu vou orar segundo a vontade de Deus, se eu não o conheço? E como irei conhecer, se eu não me empenho em conhecê-lo? Eu tenho que aprender a orar segundo a vontade de Deus. Levante a sua mãozinha e diga: eu preciso aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Assim como por que esse leproso teve a sua resposta? Rápida, imediata. Se for da tua vontade, se for da tua vontade, purifica-me. Qual que foi a resposta de Jesus? Sim, eu quero, essa é a minha vontade. Agora, eu preciso ensinar você que nem sempre Deus vai falar o sim. Mas Deus também não vai falar não. O que Deus vai falar para você? Ainda não é o tempo. Porque Deus conhece o teu coração. E Ele sabe se você está maduro ou não para receber o que você está pedindo. Deus, Ele não vai te dar algo que vai te matar. Deus não vai te dar algo que vai te afastar dEle. Deus não vai te dar algo que vai fazer de você um escravo. Quem está comigo? Se for da tua vontade, se for, é da tua vontade, Senhor, se tu queres, purifica-me. Eu quero que você ore hoje, nós vamos encerrar aqui orando. E você, eu sei que o seu coração hoje, nesta manhã, está cheio de anseios diante de Deus. Cheio de anseios. Só que você vai orar hoje diferente. Você vai assim: Senhor, se for da tua vontade, faça isso por mim. Senhor, se for da sua vontade, faça isso por mim. Senhor, se for da tua vontade, opera nesse lugar aqui, ó, aqui nesse ponto aqui, está pegando aqui. Senhor, se for da tua vontade, opera aqui. Amém, amados? Ele tem todo o poder. Ele faz o que apraz o seu coração. Mas tem que ser segundo a sua vontade. Amém, amados? Amém ou não amém? Tem que ser segundo a sua vontade. Então, amados, ore. Mas ore segundo a vontade de Deus. Busque, apresente diante do Senhor os teus anseios. É necessário, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Eu concluo lendo com vocês Romanos 12:2, que diz, Romanos 12:2 diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento. Coloque a mãozinha na sua cachola e diga: o meu entendimento precisa ser renovado imediatamente. Amém, queridos? Sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Sabe qual é a vontade de Deus, querido, para você? É que você desfrute da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Sabe por que você deve se submeter à vontade de Deus? Porque a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém, queridos? Mas para isso, você precisa ser transformado aqui. Por isso que Deus trouxe hoje esta palavra para nós. Nós precisamos mudar a mentalidade de pensarmos a nossa oração. Talvez você fale, nossa, faz tanto tempo que eu oro a respeito de um negócio, Deus nunca fala comigo, eu nunca alcanço a resposta, e não sei o que, Você já experimentou orar assim? Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Cadê os músicos? Vamos adorar para poder encerrar o culto? Amém, amados? Amém ou não amém? Então eu quero convidar você agora, trazer à tona os anseios do seu coração. Feche os seus olhos e faça isso agora. Traga aí a memória, traga aí dentro do seu coração os seus anseios, aquilo que você gostaria de apresentar. Amado, seja o que for, talvez você fale, nossa, mas é uma coisa tão insignificante. Pode ser insignificante para mim, mas para você é relevante. Não é você não tem que apresentar o que eu, o pastor, o apóstolo quer. Você tem que apresentar o que está no teu coração. Então quero convidar você agora, mas quero ouvir. Não precisa falar em alta voz, mas eu quero ouvir a igreja orar. Não assobiar, amém? Apresente diante de Deus, enquanto os músicos se preparam para nós adorarmos, amém? Nós vamos adorar e estabelecer o governo aqui. Mas você pode agora apresentar diante de Deus. Traga agora ao coração todos os anseios. E aí você vai dizer, Senhor, se for da tua vontade, faça isso por mim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Mas que seja conforme a tua vontade. Ora agora.